Olá pessoal, 24 de dezembro de 2022, 9 horas e 14 minutos, eu estou aqui com meus filhos, meus netos aqui na noite de Natal. A gente está preparando para a ceia de Natal, tá bom? E eu vou falar para você o bate-papo aqui, inicialmente desejar para você um 2023. João tá dando risada porque meu neto Miguel tá ali, disparou o celular. Deixa lá, cara. O 2023 seja um ano maravilhoso para você. É o que eu desejo para você em 2023. E aproveitar a oportunidade e lançar uma provocação, né? Algo que chama a atenção da gente é o comportamento de alguns brasileiros agora, depois das eleições, tá bom? Então, que esse vídeo sirva para instigar, perguntar a você por que as pessoas fazem determinadas coisas, tá bom? Então vamos lá, o meu papo que eu gostaria de conversar, de perguntar a você, eu gostaria de perguntar, vamos lá, por que algumas pessoas no século 21 elas vão para a frente de instituições, organizações militares para exigir, pedir, clamar, implorar por ditaduras, por ausência de liberdade, por falta de democracia? É justamente isso que eu gostaria de conversar com você agora. E, acima de tudo, lhe fazer uma pergunta. O que eu quero aqui é lhe perguntar. Para isso, eu vou lançar para você alguns dados. Tudo que eu lançar aqui não é opinião minha, não. Eu vou lançar dados. E depois que eu lançar esses dados, em cima desses dados, você tenta responder a pergunta: o que leva algumas pessoas a exigirem ditadura? Ditadura é ausência de liberdade, ausência de democracia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Essa ideia que nós temos de Estado liberal, de países com governantes eleitos pela população, isso é uma coisa relativamente nova, apesar da ideia de democracia, sei lá, da Grécia Antiga, cara. Mas essa ideia de país com presidente, com deputado, com governadores de estado ou de distritos, né, eleitos publicamente, eleitos pelo voto popular, é algo que começou a aparecer na Europa Ocidental a partir do século XX, onde as monarquias começaram a cair uma após a outra, tá bom? E se você for para toda a história do século XX, as democracias elas foram aumentando e as monarquias e as ditaduras, elas, depois de um certo período, elas começaram a cair. E estatisticamente falando, todas as guerras travadas em pleno século XX, ou então as duas maiores guerras travadas no século XX, foram vencidas por democracias liberais. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente vê do século XX é que as democracias imperaram, avançaram, e eu acho isso maravilhoso, avançaram não só da Europa Ocidental, mas avançaram por todo da Europa Ocidental, migrou para todas as regiões do planeta. Só para você ter uma ideia, veja o caso do Japão. O Japão hoje, apesar de você ainda ter a figura do imperador, tá bom? Como também na Inglaterra você tem a figura do rei da Inglaterra, né? Você lembra da rainha Elizabeth, morta no meados desse ano. Mas países como o Japão, que era um império, né? Daí a ideia, a figura do imperador, hoje o primeiro-ministro japonês, ele é eleito pelo voto popular. Então é uma prova inequívoca de que as democracias liberais, elas se espalharam da Europa Ocidental para o resto do mundo. Você tem ditaduras do mundo? Claro. Você ainda tem monarquias do mundo? Claro que você tem. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para você é o que a história nos ensina.
As maiores guerras, se não a totalidade das guerras, foram vencidas por democracias. Você aí, se tiver algum conhecimento de história, você pode aí contestar, e aí fica a promessa depois de eu fazer um vídeo sobre essas duas contestações. O primeiro, a União Soviética era um regime totalitário, podia ser tudo, menos uma democracia. E a Alemanha nazista podia ser tudo, menos uma democracia. Dois regimes totalitários entraram em guerra. Você pode dizer, aí, mas espera aí, pô, tu tá dizendo aí que todas as democracias venceram as guerras. E o caso da União Soviética? Bom, isso aí é outra história, mesmo porque a União Soviética estava lutando contra outro estado totalitário e não contra uma democracia, tá bom? E um dos fatores que levaram a União Soviética a derrotar a Alemanha nazista foi a ajuda, particularmente falando dos Estados Unidos, a grana dos Estados Unidos, mas a ajuda dos países democratas, dos países de democracia liberal. A outra contestação que você pode jogar para mim é, Ayrton, presta atenção, pô, olha o que você falou, que durante o século XX as guerras foram vencidas por democracias liberais. Como é que fica o caso do Vietnã? Você lembra, Ayrton, 1975, aquela saída de Saigon, aquela cena do helicóptero na embaixada dos Estados Unidos? Pô, como é que fica essa história então, Ayrton? Essa tua estatística tá furada. Mas aí é que você está esquecendo de um detalhe. Os Estados Unidos poderiam perfeitamente ter vencido a guerra. Poder militar, para isso eles tinham. Mas eles se retiraram, sabe por quê? Por causa da força da opinião pública dentro dos Estados Unidos. Percebeu? Durante o jantar, tá bom? Quando a gente vai jantar aqui no Brasil e fica assistindo o Jornal Nacional, o outro jornal, lá durante o início da década de 70, as famílias norte-americanas jantando viam imagens filmadas há poucas horas antes de jovens norte-americanos sendo mortos por uma guerra que para a população norte-americana não fazia muito sentido. Um país que as pessoas mal sabiam que ficavam na Ásia, mal sabiam pronunciar o nome. O que é que os Estados Unidos tem que ficar fazendo essa guerra lá do outro lado do mundo e levando os nossos filhos para morrerem lá? A força da opinião pública, que só acontece em democracias, porque se não fosse democracia não teria opinião pública, fez com que o governo dos Estados Unidos fosse forçado a se retirar do Vietnã. E outro detalhe, depois que os Estados Unidos se retiraram, que o Vietnã virou um país comunista, uma ditadura, e a União Soviética, alguns anos depois, simplesmente sucumbiu. Olha que coisa curiosa, o Vietnã hoje está querendo ser igual aos Estados Unidos. Ou seja, a longo prazo, o Vietnã perdeu a guerra, porque um país que derrotou os Estados Unidos para implantar uma ditadura comunista, hoje está querendo ser um país liberal, está querendo ser um país de economia liberal. Ou seja, o liberalismo venceu. Você quer ver tudo isso para lhe perguntar por que as pessoas insistem em querer democracia? Esse é o objetivo do vídeo. Você quer ver um caso mais próximo da gente? Um caso que está aqui hoje com a gente? A guerra da Ucrânia. Está sendo surpresa para o mundo as trapalhadas, entendeu? O vexame militar que a Rússia está tendo na guerra da Ucrânia. Qualquer pessoa antes da guerra, qualquer analista, 10 entre cada 10 analistas afirmariam com toda certeza de que a Rússia venceria a guerra da Ucrânia em questão de semana. Inclusive, o próprio exército, o próprio governo russo, Vladimir Putin. O que se está vendo hoje são erros assim que beiram o patético. E qual é a análise dos historiadores? Qual é a análise dos analistas políticos? Bem simples. O que está acontecendo na Rússia é justamente o que não aconteceria se a Rússia fosse uma democracia, onde aos ouvidos de Vladimir Putin chegassem opiniões discordantes da dele.
O cara exerce um poder tão brutal, a circulação lá, ela é tão controlada, mas tão controlada, que não existe lá macho suficiente para chegar no ouvido de Vladimir Putin e dizer para ele: olha, nosso exército é isso, 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 tem certas fraquezas. Ele não ouviu e nem está ouvindo opiniões discordantes, coisa que aconteceria se ele vivesse, por exemplo, em um país onde a imprensa fosse livre, onde os adversários políticos não fossem envenenados, como ele costuma fazer com os dissidentes políticos. Você está entendendo, então? Hoje o desastre, a gente está vendo a corrupção, a incompetência, a inoperância das Forças Armadas russas, erros assim primários que um estudante do primeiro ano de uma academia militar não cometeria. Justamente porque o que chega para Vladimir Putin é só relatório legal, só relatório bom. Ninguém tem coragem suficiente de chegar no ouvido do cara e dizer: olha, temos falhas no exército, o exército compra material superfaturado, os generais estão corruptos, os generais estão fazendo isso, os generais estão fazendo aquilo. Percebeu aí a força da democracia que não existe na atual Rússia? Em toda e qualquer ditadura, a primeira coisa que se acaba é o poder de manifestação. As pessoas que hoje no Brasil, elas vão para frente de estabelecimentos militares, os quartéis do exército particularmente, pedir, se manifestar por ditadura, se houvesse ditadura no Brasil, no dia seguinte, a primeira providência seria proibir essas pessoas de pedir ditadura. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que leva, depois de todo esse histórico, tem defeitos o avanço da democracia? Tem defeitos o Estado liberal? Claro que tem. É só você ver a opinião de Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele disse uma célebre frase: cara, a democracia, excetuando todas as outras formas de governo, é o pior regime político. Então, o que ele queria dizer com isso? Pô, ele queria dizer o seguinte: olha, a democracia é cheia de defeitos, mas é o melhor que nós temos. Por quê? Porque a democracia, ela aceita contraditório, ela aceita opiniões divergentes. É justamente na opinião, na discussão de opiniões diferentes que qualquer coisa cresce. É no conflito, no embate, na discussão, na divergência que cresce. Quando você tem o silenciamento total, absoluto das duas, uma, ou você está no cemitério ou você está numa ditadura. Percebeu então? Eu fico sem entender. Tem defeitos? Tem. Mas esses defeitos não serão corrigidos pela força brutal, implacável de uma ditadura. Então a pergunta que eu faço para você nesse final de ano, para a gente refletir, é: depois de tudo isso, o que é que leva as pessoas a exigirem para o Brasil uma ditadura? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em relação aos erros cometidos pelo PT. Cometeu erros? Claro que o PT cometeu erros. Os desvios, os escândalos de corrupção, ninguém é cego, idiota, para poder negar isso. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. O que eu estou aqui agora questionando é: a pessoa poderia estar pedindo uma ditadura de esquerda ou uma ditadura de direita. Ditadura é ditadura. Ditadura é ausência de contestação, de contraditório, de divergência, de empate, de discussão. Tá bom? Então a pergunta que eu faço, a provocação que eu faço nesse vídeo, entendeu? Admito que eu estou um pouquinho parado, vou ver se eu tomo vergonha na cara. Nesse final de ano, é justamente fazer essa pergunta para você. Pode ler um pouquinho, escuta um pouquinho de vídeo sobre o avanço das democracias em todo o mundo no século XX. E infelizmente agora no século XXI a gente teve um pouco de maré, né? Um pouco de retrocesso. A gente pode citar vários casos: Donald Trump nos Estados Unidos, a gente pode citar Viktor Orbán
na Hungria, a gente pode citar a Polônia, a gente pode citar o lado da Turquia, o Erdogan. No Brasil a gente sabe que é Bolsonaro, não é isso mesmo? Então, apesar de toda essa maré, entendeu? De negacionismo, de negar democracia, de negar liberdade, a democracia venceu e está vencendo. Pelo menos é o que eu espero, tá bom? Bom, então fica aí a provocação para você pensar um pouco, tá bom? Um abraço, tudo de bom para você em 2023 e prometo que eu vou postar mais vídeos. Tchau!